Olá, amados irmãos e irmãs, enfim, mês de julho, um mês dedicado a tantos sinais da igreja, mês dedicado à mãe novamente. Em julho comemoramos, dia 16 de julho, se eu não me engano, Nossa Senhora do Carmo, a mãe do Carmelo, aquela que cuida de seus filhos e por meio do Santo Escapulário traz a proteção necessária. Mas há inúmeros outros grandes santos da igreja neste contexto. É mês dedicado também à partilha, o mês do dízimo. A nossa colaboração, o nosso coração partilhado faz com que possamos então chegar a um grande contexto. E mais uma vez aqui, eu venho agradecer a todos aqueles que colaboraram para que possamos então ajudar mais ou menos umas 80 famílias com aquela doação que foi feita na cidade o dia que passamos com o Santíssimo. Agradeço também aos jovens do SOS com Cristo, que também fizeram todo o esforço para conseguir alimentos e ajudaram na confecção das cestas. Então hoje, dia 1º de junho, quarta-feira da 13ª semana do tempo comum, vamos pedir ao Senhor a graça de que a palavra de Deus aqueça o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, na homilia de hoje, amados irmãos e irmãs, a reflexão desse evangelho que acabamos de ouvir nos coloca diante de uma cena que é comum nos 3 evangelhos. Poderíamos assim falar: o Evangelho de São Marcos, São Lucas e São Mateus. Alguns episódios, melhor dizendo, nós vamos encontrar nos 3 textos. Mas hoje, de modo particular, vamos aqui pontuar isto. Esta passagem que nós ouvimos aqui no Evangelho de São Mateus também se encontra no Evangelho de São Marcos. São Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20. Marcos demanda mais tempo para trazer os pormenores, os detalhes deste contexto. São Mateus, ele tem um pouquinho mais de pressa, mas enfatiza um aspecto mais incisivo. Para os judeus, este detalhe de ter 2 endemoniados, de certa forma ratifica que aquele contexto era muito importante. E olha o que a palavra diz: ele era tão perigoso que ninguém fazia o caminho por aquele lugar. Saíam dos túmulos, saíam desta realidade de morte, de podridão, poderíamos assim pensar.
E Jesus então vai ao encontro daquele povo. Ele está se colocando a caminho, passando por um caminho que muitos não passavam. E o que acontece? A palavra nos é muito clara. Esses endemoniados tomam então a atitude de ir ao encontro do Senhor. Eles vão ao encontro do Senhor. Eles vão e dizem a Jesus: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? O demônio reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele reconhece, mas é incapaz de adorar ao Senhor. E eles continuam dizendo: tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Viestes aqui para nos atormentar. Olha que coisa engraçada. É o demônio que é o tentador, é ele que atormenta a vida do povo de Deus. E aqui então os próprios demônios vão ao encontro de Jesus e diz: por que viestes aqui nos atormentar antes do tempo? Isso significa que Jesus está realizando a obra de Deus, está restaurando o tempo de Deus, da graça de Deus, por meio então do amor que tem para com seus filhos e filhas, para com toda a criação. E diante disto, diante de reconhecer então que ali estava diante deles o Filho de Deus, eles têm consciência de que vão ser expulsos, de que vão sair daqueles corpos, daquelas pessoas. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do anúncio do reino, vem nos trazer liberdade, paz ao coração, vem nos trazer vida. Aqueles que saem dos túmulos são endemoniados, estão escravizados. Jesus vem trazer a liberdade e a vida para eles. Assim como traz vida e liberdade a cada um de nós que somos marcados e feridos pelo pecado. O pecado também apodrece a nossa vida. O pecado também nos leva a esta realidade tão baixa. A viver então como sepulcros. E então os demônios dizem: se você vai expulsar-nos, Senhor, nos mande para a manada dos porcos. E Jesus então atende esse pedido. Ide. E esses espíritos então, ao entrarem nos porcos, se atiram, vão então ao encontro do mar. Na Sagrada Escritura, o mar sempre teve esta visão de realidade, poderíamos assim pensar, inconstante, é o lugar onde habita o mal. Então, de certa maneira, faz jus. Os porcos voltam para aquela que é sua morada, para o lugar onde habita o mal. Os porcos não, os espíritos. Porcos agora possuídos pelos espíritos maus. Isto, em vez de gerar alegria nos corações, gera uma certa preocupação. Parece que esta palavra fala muito a nosso respeito. Esses homens dessa cidade já estavam acomodados com a situação desses dois. Já tinham se acostumado. E ao se deparar com esta atitude, com este gesto do Senhor, que traz vida e liberdade a esses dois, o que faz o povo? Vem ao encontro de Jesus e manda ir embora. Muitas vezes, de modo inconsciente, também fazemos isto. Nos acostumamos com o pecado, nos deixamos arrastar pelas misérias, e o espaço e o lugar que é reservado ao Senhor, nós o expulsamos. Portanto, amados irmãos e irmãs, esta palavra de Deus no dia de hoje é uma grande catequese a cada um de nós, para que possamos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre o modo de se ser igreja. E o que nós podemos ainda tirar desta palavra? Jesus é aquele que dá ordem. Ele ordena e os porcos se lançam ao mar. Percebam,
Na terça-feira nós nos deparávamos com o mar agitado. E o Senhor é aquele que diz: cala-te. E o mar é capaz de voltar então à sua tranquilidade. Mais uma vez nos deparamos com essa realidade do mar, da água, dos porcos que se atiram. Vamos parar para analisar o seguinte: o Senhor está preparando os corações dos discípulos para aquele extraordinário sinal. Quando estão pescando e o Senhor vem caminhando pelas águas para dizer: eu sou maior do que todo o mal. É o Deus que é maior do que todo o mal. Por isso ele anda sobre as águas. Perceba a atitude de Pedro que pede ao Senhor: Senhor, permita que eu vá ao teu encontro. Pedro até que vai, mas quando o primeiro sinal do vento toca o seu rosto, o toca, ele sente medo e começa a afundar. Qual a atitude do Senhor? Ele estende a mão. Portanto, o Senhor estende a mão a cada um de nós. O padre dizia que esse evangelho tem muito a ver com a nossa vida, e o tem. Que muitas vezes nos deixamos arrastar pelo pecado e vamos vivendo então esta realidade do sepulcro, da morte. Mas confie em Deus. Confie em Jesus Cristo. Ele estende a mão a ti e te convida a uma vida nova. Somente no Senhor nós podemos ter esta graça e esta certeza de um tempo novo, de uma vida nova. Esses dois homens voltaram à dignidade e à vida. E é estas as ações do Senhor que vão denotando a sua missão. Quando os discípulos de João Batista, diante de um questionamento, se eu não me engano, no Evangelho de São João, do próprio João Batista, diz: procurai ver se este realmente é o Messias. E eu encontro. E quando vão, pergunta a Jesus: olha, João pediu para perguntar: tu és mesmo o Messias ou devemos esperar outro? E Jesus diz: olhai. Os mudos voltam a falar, os cegos voltam a enxergar, os possessos são libertos. A graça de Deus, o amor de Deus é capaz de libertar-nos dos piores espíritos, de todo o mal. Está com dificuldade em alguma área da tua vida? Na luta de algum pecado? Confie em Deus. Suplique a Ele. Peça que Ele te possa libertar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.